Bem-vindo ao módulo 2. Neste módulo, conversaremos sobre teoria comportamental e gestão empresarial. A teoria comportamental foi conhecida em 1974 com o surgimento da publicação do livro de Herbert Alexander Simon em 1916 a 2001. O comportamento administrativo. Ela surgiu como um desdobramento da teoria das relações humanas, porém utilizando apenas alguns pontos fundamentais desta e desprezando seus aspectos ingênuos e idealistas. Criticou a teoria clássica no que diz respeito à sua posição rígida e mecanicista. Vamos então ao resumo da teoria X e da teoria Y. A teoria X fala, em 1960 a 1980, que ao homem é natural não gostar de trabalhar. As pessoas necessitam ser dirigidas. Não gostam de responsabilidades, não são ambiciosas e são ingênuas, não tendo iniciativa. Na teoria Y, que foi de 1980 a 2005, o homem tem disposição para o trabalho, as pessoas têm capacidade de se automotivar, de enxergar as suas falhas e de corrigi-las. Aceitam a responsabilidade e até procuram por ela. São criativas e inteligentes. Outra geração conhecida é a geração dos boomers, que foi de 1943 a 1960. Foram criados em um cenário de pós-guerra, pela reconstrução da pátria destruída pela guerra. São otimistas com visão de progresso e esperança por um mundo melhor. Interessados por política, colocavam a carreira à frente da família. Foram em busca de mudar o mundo e torná-lo um lugar melhor. São variáveis comportamentais que podem nos ajudar a compreender esse cenário e a influência dele na modelagem dos sujeitos dessa geração. A exposição com prevenção de resposta contra controle, fuga, esquiva, enfrentamento, comportamento governado por regras, outras agências controladoras que não o governo, por exemplo. Quando você contrata, a sua equipe tem todo o mesmo padrão ou você prefere escolher pessoas de perfis diferentes? Por exemplo, a geração Y são pessoas que nasceram na década de 81 até 90, mais ou menos. São pessoas que são voltadas aos resultados, porém, se tiver que escolher, elas preferem a qualidade de vida. Elas querem equilibrar a sua vida pessoal e a sua vida profissional. São pessoas criativas que gostam de expressar as suas opiniões e gostam de fazer a diferença por onde elas estejam. A geração atual de 2005 para cá é a geração Z. São pessoas que foram criadas em um cenário onde a geração é do tudo pronto. O computador e a tecnologia já fazem parte da sua educação básica. Com cerca de 4 ou 5 anos de idade, essas crianças já se sentem bem à vontade com as tecnologias, diferentes da geração Y, que sofreram com um momento de mudança. Você com certeza ouviu falar já em gerações, né? Baby Boomers, X, Y, a Z e agora é a geração Alpha. A geração Alpha são as crianças de agora. Elas nasceram de 2010 para cá. Essas crianças são altamente tecnológicas, como a gente já sabe. Não se tem muito estudo ainda a respeito dessa geração, mas tudo indica que elas contribuirão e muito com a ciência, com a evolução da medicina e tudo que envolver a tecnologia. Vamos conversar um pouco sobre a teoria da pirâmide das necessidades humanas, a teoria da pirâmide de Maslow. Há um americano, doutor em psicologia, que propôs uma teoria sobre motivação humana na qual as necessidades obedecem uma hierarquia conforme a sua importância dos indivíduos. Necessidades fisiológicas, de segurança, sociais, estimas e autorrealização. A teoria da motivação de Maslow classifica as necessidades humanas de acordo com uma escala que varia de necessidades primárias até necessidades secundárias. Observe que as primárias são as necessidades fisiológicas e as de segurança, e as secundárias são as necessidades sociais, as de estima e as de autorrealização. Este é um modelo básico da pirâmide de Maslow. A pirâmide das necessidades serve de apoio para o conhecimento das deficiências da empresa e da necessidade dos membros da equipe.
Procure conhecer a sua equipe nas necessidades de autorrealização e valorização, o que mais importa para as pessoas que compõem a sua organização. Aspectos que envolvem criar vínculos e círculos de influência, necessidades de segurança física e financeira, ou carências em segurança do trabalho e meio ambiente. Pense nas necessidades vitais de saúde, boa alimentação, nutrição e lazer. Vamos conversar um pouco sobre a teoria da pirâmide das necessidades humanas, a teoria da pirâmide de Maslow. Há um americano, doutor em psicologia, que propôs uma teoria sobre motivação humana, na qual as necessidades obedecem uma hierarquia conforme a sua importância dos indivíduos. Necessidades fisiológicas, de segurança, sociais, estimas e autorrealização. A teoria da motivação de Maslow classifica as necessidades humanas de acordo com uma escala que varia de necessidades primárias até necessidades secundárias. Observe que as primárias são as necessidades fisiológicas e as de segurança, e as secundárias são as necessidades sociais, as de estima e as de autorrealização. Destacamos que essa escala de valores é útil para o gestor compreender em que grau de necessidade está o seu colaborador. Para isso, porém, é preciso que ele conheça as pessoas com as quais trabalha. Não adianta atender uma necessidade de estima, como reconhecimento e premiações pelo trabalho, se a pessoa não estiver com as suas necessidades fisiológicas saciadas. Todos somos diferentes, logo, a manifestação e a intensidade de nossas necessidades também o são. Há também outra teoria, que é a teoria dos dois fatores, os fatores higiênicos ou fatores extrínsecos, por exemplo, ou fatores satisfacientes ou motivacionais. Os fatores higiênicos referem-se às condições que estão fora do controle dos trabalhadores. São fatores como salário, benefício, chefia, ambiente de trabalho, estrutura física do local de trabalho, normas da empresa, relacionamento entre patrão e empregados, entre outros fatores que independem da vontade do trabalhador. Relembramos que para a escola clássica, o trabalho era algo considerado desagradável pelo trabalhador e somente os fatores higiênicos eram suficientes para motivá-lo, como o aumento de salários e benefícios, boas condições físicas do ambiente de trabalho, entre outros. Já os fatores satisfacientes são os fatores intrínsecos e estão sob o controle do indivíduo. Eles estão ligados diretamente ao conteúdo do cargo desempenhado pelo trabalhador, o que pode gerar sentimentos de autorrealização. Lembre-se que pela divisão do trabalho pregada pela administração científica e pela teoria clássica, eliminava a criatividade que o trabalhador antes sentia ou o desafio com o qual ele se deparava, o que gerou apatia e desmotivação. Herzberg defendia que para que houvesse satisfação no trabalho, os trabalhadores necessitavam desempenhar tarefas mais elaboradas que representassem algum desafio e o que estimulassem a pensar. Salientamos que os fatores motivacionais, quando considerados ótimos, acarretam satisfação nos colaboradores, porém, quando são deficientes, impedem a satisfação. Falando sobre teoria neoclássica, ela surge no pós-guerra, onde surgem também princípios que podem dar direção à função dos administradores. Falava-se em divisão do trabalho, em especialização, hierarquia e amplitude. Você já ouviu falar em empresa centralizada ou descentralizada? Podemos subdividir as organizações de acordo com a sua forma de administração, ou seja, de acordo com a maneira que se dão as relações dentro da hierarquia, onde a centralização, os tomadores de decisão estão no topo da hierarquia e têm visão global da empresa. Eles reduzem custos e esforços duplicados. As decisões são alinhadas com os objetivos da empresa, e o nível hierárquico mais alto é o mais preparado por ser mais treinado para tomar a decisão. Já em empresa descentralizada, as decisões podem ser tomadas em níveis hierárquicos menores, que estão mais próximos das situações que demandam a decisão.
tende a aumentar a agilidade e a eficiência, a motivação, o que reflete também em redução de custos. Reduz a complexidade das decisões. Assim, a cúpula terá que decidir assuntos mais relevantes. Os níveis hierárquicos mais baixos tornam-se mais motivados por tornarem tomadores de decisões. Observe que a centralização é facilmente vista em pequenas e médias empresas, onde o chefe ou dono é a pessoa que manda em tudo. Tudo o que acontece é do conhecimento desse chefe ou dono. A descentralização possibilita ao gestor a delegação de decisões cotidianas. De maneira geral, são pessoas de confiança do chefe ou dono. Podemos subdividir as organizações de acordo com a sua forma de administração, ou seja, de acordo com a maneira que se dão as relações dentro da sua hierarquia. A organização de estrutura linear é o tipo mais simples que citamos como suas características principais. A autoridade linear, linhas formais de comunicação, centralização das decisões e o aspecto piramidal. A organização de estrutura funcional tem como características principais a sua autoridade funcional, que é baseada na especialização ou na função. Ela não é linear, pois um subordinado pode se reportar a vários superiores de acordo com a sua especialidade no assunto. A autoridade do superior é relativa à sua especialidade. As linhas diretas de comunicação ocorrem sem intermediação e livremente entre os cargos, e não somente entre o superior e o subordinado. A descentralização das decisões, com a delegação das decisões para o órgão ou os cargos especializados. E o ênfase na especialização dos cargos e dos órgãos e em todos os níveis hierárquicos. A organização da estrutura hierárquico-consultiva tem suas principais características a fusão da estrutura linear e da estrutura funcional, sendo que a estrutura linear é predominante. Existe a autoridade única, pois cada setor reporta-se a um único setor. Entretanto, cada setor receberá a sua estrutura. Existe também a autoridade funcional dos órgãos de staff em relação aos setores da organização, mas essa autoridade é relativa a essa especialidade.